Fala, Felipe Novas. Muito obrigado aí por aceitar o convite, fazer parte desse primeiro episódio aí, de um piloto praticamente, para bater um papo mais diferente aqui no canal. Cara, eu que agradeço o convite. Tu sabe que eu sou teu fã e fã do universo generalista também. Então é um prazer estar aqui estreando esse novo quadro, esse novo programa aí que você está criando. Massa. Cara, só para quem tá ouvindo entender, né? Eu tô, enfim, quem tá aqui pela primeira vez também, esse aqui é um canal de divulgação científica. Eu sempre fiz entrevistas aí, já faz, acho que desde 2019 que eu tenho entrevistas aqui no canal, mas de forma mais formal, já com, enfim, com perguntas e bem estudado e tudo mais. E isso que vocês vão encontrar aqui nos episódios anteriores. E eu vou criar uma numeração nova para esse aqui, um C01, um C de conversa 01, onde eu vou trazer pessoas diversas no meio científico que têm interesse também em ciência de forma geral, mas para um bate-papo mais solto e mais livre sobre temas que vão acabar cruzando o universo científico ou perspectivas científicas, mas que não tem um script já pronto. Enfim, eu mesmo não mandei nada demais assim pro Felipe, só joguei ideia, ele topou. Então, mais esse quadro, vamos dizer assim, vai ter mais essa dinâmica de conversa, de forma geral, com pessoas que às vezes já tiveram aqui no podcast. No caso do Felipe, ele já teve aqui em 2 episódios, né, no podcast, onde a gente falou de seleção sexual, escolha de parceiros, no episódio 32, e no episódio 47 falamos sobre negacionismo científico nos extremos políticos. Então, quem quiser saber mais aí sobre temas mais específicos aí do Felipe, é só dar uma explorada lá. E aí, Felipe, cara, uma coisa que a gente pode começar a conversar é sobre o Substack, né? Eu não sei como é que você começou, que é uma das coisas que eu comecei a ler alguns textos que você escreveu por lá, mas como é que você entrou nesse universo Substack, começar a escrever? Como é que foi o esquema aí? Que você tá escrevendo umas coisas diferentes também por lá. É. Cara, eu nem lembro quando que eu ouvi falar nessa rede pela primeira vez, mas deve ter alguns anos, sei lá, uns 2 anos aí no mínimo. E aí eu me deparei com ela vendo blogs aleatoriamente, o pessoal divulgando nas redes sociais, Twitter, na época acho que Facebook também. Eu não lembro se eu ainda estava no Facebook, porque eu não tenho mais perfil lá. Mas eu vi o pessoal divulgando e eu descobri que tinham muitos pesquisadores que eu curto, que tinham Substack, né? Então o Jonathan Haidt, do A Mente Moralista, tem alguns filósofos, tipo Michael, acho que é Michael Huemer, não sei como é que se fala o nome do cara. Enfim, Uhum. tem muito pesquisador de várias áreas que eu me interesso que tem perfil. Tem blog, né? Tem o blog do Substack. E aí foi assim que eu conheci. Eu acho que no início o Substack não tinha esse esquema parecido com o Twitter, né? Que tem uma timeline agora, você posta nota, você compartilha link. Tá tipo uma rede social, não só o blog. Só que o que sempre me atraiu ali foi o formato de blog. E eu comecei a perceber, outras pessoas me falaram também, mas eu comecei a perceber que o Substack ele atrai um público diferente do público que tá no Twitter, por exemplo. Eu não sei se é o meu viés ali, mas eu sigo e sou seguido por pessoas que parece que gostam de escrever, autores, e eu achei uma rede diferenciada e, cara, sei lá, há um tempo eu escrevo muito coisa de divulgação científica e há um tempo eu tava com vontade de escrever tanto textos mais pessoais que eu pudesse treinar estilos literários que eu gosto, tipo autoficção, coisas assim, Uhum. textos mais ensaísticos. Eu gosto dessa coisa de experimentar escrever de acordo com o estilo. É, esses, é, Essa coisa de escrever texto científico, divulgação científica direta, eu acho que dá uma cansada, sabe? Porque são textos muito ásperos, assim, muito Sim. que não dão muito margem pra autoexpressão. E, cara, sei lá, às vezes você quer fazer um compilado, um bolo de passas, um bolo, assim, misturando sua opinião, evidências, estudos, coisa que tu leu. E na escrita mais científica, a zona não tem muito espaço para isso. E além disso, eu também estava com vontade de abordar temas, mesmo que mais acadêmicos, que eu não vejo muito espaço para escrever em outros lugares. Por exemplo, eu comecei o meu blog no Substack falando sobre
um texto que o título é O Evangelho da Máquina, que é é uma espécie de série que eu estou escrevendo de textos falando sobre o transhumanismo. E aí a minha ideia ali é falar sobre a filosofia do transhumanismo, falar sobre as origens históricas e filosóficas dessa filosofia, e tentar falar um pouco sobre assim, uma visão não muito otimista em relação a tanto a filosofia transhumanista quanto em relação a tecnologia e os rumos que ela anda tomando. Então, o meu objetivo ali é esse. Então, você pode ver que são temas que eu não tenho tratado muito fora dali daquele ambiente. Então, foi por esse conjunto de fatores que eu resolvi ir para o Substack. Maior liberdade, digamos. E tem atingido um público diferente lá, cara, de leitura? Ou são mais pessoas que já te conheciam? Como é que tem sido, assim? Ou em português também o público não é tão grande, você escreve em português lá, né? Sim. E aí eu vejo que o Substack gringo, né, pelo menos da galera que eu sigo mais, que acaba sendo mais da filosofia um pouco, que nem é algo que, enfim, algumas coisas que eu fui estudando ao longo do tempo, principalmente essa parte de fake news e o caramba, quem mais escreve sobre isso hoje é um cara da filosofia, né, o Dan Williams. Então eu acabo acompanhando por lá, muito por causa dele, mas aí sempre virou uma rede social, né? Ele vai acabando indicando outros autores, outra galera assim da filosofia, mas muito da gringa, assim. Eu vi mais você escrevendo em português, uma coisa ou outra ali eu li em português, mas tem um público legal, cara? Cara, eu diria que eu não tava assim muito otimista em relação a quantidade de gente me seguindo, me curtindo, compartilhando, e até que eu tô recebendo uma audiência maior do que eu pensei. Por exemplo, eu postei um texto ontem. De ontem pra hoje, eu não conferi lá, mas eu acho que tem quase uns 10 likes, uns 3 retweets. Isso é pouco, né? Em números absolutos é pouquíssimo. Mas eu achei que, exatamente pelos motivos que você tá falando, aqui no Brasil não é uma rede famosa, tem pouca gente ainda, é um terreno que é só mato ali, então a gente tá desbravando. Então eu imaginei que fosse ter até uma audiência menor, tipo, nenhum like e etc. Eu já recebo comentário em alguns textos, então pra quem achava que não ia receber nada, eu acho que até tá crescendo, o número de seguidor aumenta, eu acho que toda semana eu ganho uns 10 seguidores. Pessoas que assinam o feed, e é de pouquinho em pouquinho. Eu não estava tão otimista, então esses números aí mesmo pequenos estão me animando. Eu achei interessante assim a proposta, apesar de que eu achar que já tá virando realmente uma rede social meio com aquela dinâmica meio bosta, assim, né, de disputas, de briga, enfim, mais no mundo mais gringo, assim. Em português, cara, eu acho que sempre tem uma limitação de quantidade de pessoas mesmo, né, cara? Quando você vai para inglês, você acaba tendo pessoas já com interesse de vários países participando, né, cara? Então, o mundo todo, né, acessando. O mundo todo, acessa e a gente, enfim, a gente tá no Brasil, um país pobre, né, cara? Então são poucas pessoas, uma que tem esse tipo de interesse e dois que vão estar nessas plataformas e vão estar interagindo e fazendo a coisa ficar viva, né, cara? Acho que a gente vê isso na divulgação científica mesmo, mais pesada, mais técnica, que acaba sendo a que eu faço. Tem um limite muito claro por causa disso, né? Que são poucas pessoas que têm um interesse e outra tiveram oportunidade de desenvolver capacidades cognitivas ali para chegar, para estar ali, né? E consumir esse tipo de conteúdo. Então, eu sempre sou... Enfim, quando eu vi o Substack, não sei, acho que tem sempre essa limitação também de público, né? Na gringa eu sei que o bicho pega, enfim, tem galera lá com milhares de seguidores pagos, né? Porque você vai restringindo também, depois que você vai crescendo, você restringe e ganha uma grana. Então eu sei que tem uns caras ali que fazem uma grana e viram um podcast lá dentro. É uma plataforma bem robusta, assim, mas eu acho que acaba tendo essa limitação, né, de público aqui, principalmente os temas que a gente gosta, né? Sim. Em outras redes sociais já tem limitação, dependendo do tema que você trata, né? Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade até boa de seguidores no Twitter.
Pô, mas o meu Twitter não é sobre fofoca, não tem coisa que agrada o grande público. Demorou muito pra ter um público do tamanho que eu tenho ali. E o Twitter tem gente à beça. O Substack, a minha esperança é que ele cresça nos próximos anos, mas vai ter sempre essa limitação da língua, não tem jeito. Mas alguns textos ali eu acho curioso porque, por exemplo, se eu for comparar o início da minha trajetória no Twitter e o início da minha trajetória no Substack, eu tenho uma recepção melhor no Substack, como um lugar que eu tô há pouco tempo. Porque, pô, eu já recebo comentários nos textos. No Twitter eu demorei muito, assim, pra ter gente me seguindo e comentando as coisas, e é uma rede social mais ampla, com mais gente. Sim. E que é mais fácil até você comentar, você fazer qualquer... Nem pra fazer merda lá dentro é mais fácil, né? Depois já tem uma cultura de foda-se ali, de fazer o que quer, ou escrever o que quer, ou xingar até. Então até possível receber alguma coisa mais rápido lá, mais pelo xingamento do que pela parte boa, assim, da coisa, né? Mas, entendi. Talvez é o formato, né, cara, também, a dinâmica do Substack, acho que acaba atraindo um público mais específico ali, mais civilizado, que curta ler de fato tudo antes de comentar e tudo mais, né? Porque eu também tenho essa dinâmica de ser conteúdo mais extenso, né? Sim. E no Twitter não, Twitter... mas é aquele negócio, né? Tem aquele conceito aí que tá ficando na moda, não sei se tu já ouviu falar, enxitificação, que é... Não? No Substack tem um monte de texto falando desse negócio, enxitificação. Que assim, bom, o Substack, ele por enquanto se propõe a ser uma plataforma diferente e ele tem de fato usuários diferenciados. Mas o processo de enxitificação, ele vai acontecer na medida em que muita gente entrar lá. Então vai acabar virando em algum nível traduzindo, seria um bosteamento, assim, um bosteamento da plataforma. Quanto mais gente vai entrando, pior fica, entendeu? É meio que um fenômeno inevitável, assim. É que nem um lugar físico, né? Pô, tu monta ali um futebol, sei lá, uma comunidade anarquista. Porra, tem ali primeiro aquela galera que é motivadona, que tá comprometida, porra, mas na medida em que abre a porteira e vai entrando geral, cara, tu destrói o projeto. A coisa desanda, desanda. Você tem que inevitável dar uma desandada. Eu mesmo passei por isso, Eu mesmo passei por isso, no meio anarquista, né, na minha militância. Teve períodos, assim, falando assim, nos coletivos, né, eu trabalhava com esses projetos físicos, reais, e teve uma época no coletivo que eu fazia parte lá na gestão do espaço, que a gente falou, galera, vamos dar uma fechada, vamos dar um tempo aí pra arrumar casa, né? Então, uma bagunça, assim, de gestão e tudo mais, e a gente meio que fechou e, não, ninguém entra mais, chega, a gente vai fazer umas coisas só internamente aqui pra dar tempo de sei lá, né, dar um foco maior nas coisas, senão a coisa desanda mesmo, mas é bem isso, né, cara, vai popularizando e a coisa vai desandando, porque, cara, eu acho que online também tem muito esse atrativo, né, cara, o Twitter é tóxico, eu acho muito legal pra consumir artigos, saber dos últimos artigos, debates entre pesquisadores, né, tem umas tretas fervorosas ali que você tá vendo a galera responsável pela estrutura daquela hipótese ou qualquer coisa teórica, debatendo um diretamente com o outro, né? Então é muito interessante nesse sentido, mas isso é perto do que a plataforma é 0,01% da plataforma, né? O resto é lixo, né, cara? É loucura total. Mas, enfim, ainda quem souber navegar ainda pega alguma coisa, mas eu já vi, por exemplo, reclamações no Substack da galera por uso de inteligência artificial, né? Então, tipo, da galera conseguir um formato de prompt que consegue gerar uns textos, e aí tem alguns perfis que ganharam bastante seguidores na gringa e que a galera tá falando que é, tipo, pura IA, assim, né? Eu conheço um perfil, cara. Eu conheço um perfil, assim, pior que tem textos maneiros. É um perfil... Porra, eu esqueci o nome agora. Mas é um perfil que o cara escreve... O carinha escreve textos mais ou menos dos temas que eu tô escrevendo no meu. Transhumanismo, crise da modernidade, esse tipo de coisa. Cara, eu não vou afirmar aqui com 100% de certeza que o cara use IA, mas os textos dele são praticamente iguais aos textos que eu vejo o ChatGPT gerando, assim, com os mesmos maneirismos da IA do ChatGPT, que é, por exemplo, muito uso de travessão, onde
de travessão não, aquele... É travessão. Aquele travessão, hífen que às vezes você coloca Sim. no meio da frase. Em alguns momentos que não justifica o uso desse negócio, que é... Às vezes ele quer dar uma finalizada no parágrafo dando uma lacrada, uma lacradinha. Aí ele bota um parêntese. Tipo assim, as palavras... blá, 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 porque as palavras têm poder. Aí ele bota um travessão ali, nada a ver, assim, parece que tá pra dar um fechamento, um efeito. E esse texto é cheio desse tipo de coisa. O texto é desse cara que eu tô falando que eu sigo. Eu tenho quase certeza que aqueles textos, eles são gerados quase totalmente por IA. Eu vi até essa semana, eu não li completamente o texto, mas eu recebi no feed uma matéria de um perfil lá do Substack, eu não lembro o que é, não sei se é o do próprio Substack, sei lá como é que é. Mas era um texto falando de uma pesquisa que foi feita com usuários do Substack. Aí perguntava, era sobre uma pesquisa em que perguntavam para esses usuários o quanto eles usavam IA, em quais situações eles usavam IA, e aí o resultado foi que, porra, em geral usa, assim, muita gente usa mesmo. Só que tem níveis, né, de uso. Você pode usar para corrigir português. Eu, por exemplo, eu uso, toda vez que eu finalizo o texto, e a parte que eu menos gosto quando eu escrevo um texto é ter que voltar ao texto e ficar vendo se tem erro de português, erro de digitação, concordância, porque não tem jeito, tu tá com o olho cansado, passa erro. Sim. Cara, eu agora peço pro ChatGPT corrigir, e ele corrige na moral, e ele não muda o que eu escrevi. Se tu souber usar isso no prompt, é tranquilo. Mas tem gente que não usa só pra isso, né? Tem gente que usa o chat pra escrever o texto. E eu acho que fica muito óbvio quando você usa a inteligência artificial. Eu acho que você consegue sair desse óbvio também. Eu acho que é questão de tempo também. Eles vão integrar isso no próprio sistema dos caras, assim, de randomizar mais as intervenções. Porque realmente as intervenções são muito quadradas, assim, né? Apesar de que no prompt, que você pode criar um prompt para sair disso, né? Sim. Mas eu acho que uma hora eles vão colocar alguma coisa mais randômica nisso para não ficar tão na cara. E eu acho que um monte de gente que escreve, ainda mais na gringa, cara, em inglês, deve ter uma caralhada de gente ali no Substack que usa muito para produzir, tipo, um texto por dia, por exemplo, sabe? Porra. E se você for pensar na parte de... Cara, vamos ser sinceros, né? Quando entra nesse mundo online, esse mundo de redes sociais, cara, hoje em dia é volume. Né? Tipo, tudo é volume hoje em dia. Você posta um por dia, ou, sei lá, 3 textos na semana, e você pega, sei lá, tenta pegar 1 tema, 2 temas por semana também que tá na moda, assim, que tá nos trendings lá. Cara, a questão é simplesmente, estatisticamente, viável você crescer aquele negócio, entendeu? Sim. Do que você escrever por semana num tema que vem na tua cabeça. Entendeu? Num tema que você tem interesse. Tipo, cara, não vai crescer nunca. Você tem que, assim, em termos de crescer pra viver daquilo, cara, ou é gringo, assim, um tema muito específico, acadêmico específico, que tem uma galera que consome aquilo e tá disposta a pagar também por aquilo, se você quiser viver daquilo. Se não, velho, é volume. É volume pra caralho, assim, e trabalhar com essas coisas do que tá nos trendings, assim, de que tá no mundo. Eu já caí nessa real, assim, quanto a YouTube e várias outras plataformas, cara, é tipo, ou copiar algo que já tá dando certo. Cara, é uma loucura, assim, esse mundo de rede social. É meio que natural, acho que cair naquele esquema, como a galera tem falado, a internet morta, né? Acho que é uma coisa assim. Eu já ouvi falar nessa parada, mas eu não teoria da entendi conspiração, muito bem. que era tipo, você... vira uma coisa também que a IA fica tão boa em criar textos e tudo mais, que vão ser bots criando, e aí você já tem bots que respondem, que comentam, e tem bots que comentam comentário, e que no final a demanda para fazer algo funcionar em rede social é tão grande que só a IA vai dar conta de realmente ser algo viável, né? E aí quando você vê, são só IA interagindo com IA e a coisa meio que é um fantasma, assim, tem poucos usuários de fato fazendo coisas ali de forma direta, né? Então falam que teoricamente poderia até matar as redes sociais, acho que meio que
tá mudando por causa disso também, né, cara? Eu não sei, eu sou enviesado pra odiar a rede social, então eu sempre tô torcendo pro fim, né? Não sei você, mas pra mim já deu. Cara, eu pensei numa coisa até quando tu tava falando da quantidade, tipo, o cara que usa IA pra produzir um texto por semana. Eu acho que esse é um trade-off. Porra, não sei nem como falar disso, mas eu acho que o trade-off quantidade e qualidade ele acontece sob certas regras que você vê se manifestar em muitos contextos. Esse das redes sociais e da produção de texto é um deles que a gente tá falando, mas se tu pegar a história do Império Romano, tu vê isso acontecendo, porque, por exemplo, a tendência é que você tenha exércitos, claro, você tem o treinamento do exército, um exército mais bem treinado que outro. Cara, mas não tem jeito. Se você tiver um exército medianamente treinado, mas ele tiver gente pra caralho, ele vai esmagar todo mundo ao redor. E era esse o caso do Império Romano. Você tinha soldados bem treinados, com o tempo meio que foi... Já vi um historiador falando isso, que com o tempo não dava mais pra treinar todo mundo como antes, mas ao mesmo tempo o exército foi ganhando em quantidade. Então ele passava esmagando todo mundo. É um trade-off em que a quantidade supera a qualidade. E eu acho que esse lance da internet que a gente tá falando é isso. Você tem autores que escrevem muito bem, autores que não escrevem tão bem. Cara, mas não tem jeito. Se você escreve um texto por semana sobre temas que estão bombando, a tendência é que você vai ter mais audiência, like, do que um cara que escreve muito bem. Entendeu? Então a pressão pela quantidade em certos sistemas assim de interação ela é inevitável. Não tem muito como você impedir. É o que acontece. A quantidade começa a vencer a qualidade. É isso, sabe? E a estratégia, né, cara? Eu vejo muito com o meu canal mesmo de divulgação científica, agora que eu fui pra gringa também, mas com entrevistas em inglês, e eu consegui, por exemplo, um dos cortes, a coisa, sei lá, bater 300 mil views quase, acho que tá 250 mil, 260, 270 mil views num corte, né? Com a Alice Evans. E aí você vê que, tipo, você começa a entender a dinâmica de que se eu conseguir pegar, e é um tema, por exemplo, de gênero, né? Relações de gênero. Então isso caiu no colo dos Red Pill, aí teve um cara que reagiu ao corte num canal dele, num stream e tal, e a coisa foi, sabe? Então você vê que, tipo, você precisa dessas coisas pro negócio funcionar e crescer. E nisso eu ganhei também, cara, ganhei milhares de seguidores novos ali, né? Sei lá, acho que foi uns 4 mil, 5 mil seguidores, assim, Caraca. desses vídeos, e aí um puxa o outro, né? E aí puxa a entrevista principal, vem junto, e outros cortes também da mesma temática acabam ganhando mais view também. Você vê, o bom do YouTube é que você vê a estatística ali ao vivo, você começa, e aí eu parei também de focar muito em Spotify, Instagram, inclusive eu dei um tempo de Instagram, essas coisas, e comecei a olhar mais YouTube. E você percebe, cara, fala assim, começa quando você estuda mesmo a parada, coisa que eu nunca tinha feito, uma burrice da minha parte, ficar tanto tempo fazendo divulgação científica sem focar, né? Mas era essa coisa de todo mundo falar, tem que estar em todo lugar, caralho. E que foi uma burrada. É isso, você começa a entender essas dinâmicas de tipo, cara, capa, clique, retenção. Você começa a entender essas dinâmicas e você fala, tá, dá pra funcionar. Só que para isso você vai ter que sempre trazer algum pesquisador que fala bem pra caramba, porque tem que ter entonação de voz, mudança para ficar a coisa funcionar legal. O tema tem que ser dentro de algo que as pessoas estão buscando no momento, ou que são tipo religião, uma coisa que é atemporal, todo mundo tá sempre olhando alguma coisa desse tipo. Sim. E você tem umas coisas que se você não seguir, cara, não tem como, velho. Não tem como. E aí você vê que você precisa de uma equipe para tocar a parada. Né? Inclusive é um cara que sempre me inspirou e que eu gosto muito, que pra mim é o maior canal de divulgação científica do mundo, que é o Ricardo Lopes, né, com o David Center. Muito bom o canal. É um cara que tem 1000 e tralalá entrevistas com pesquisadores, maiores pesquisadores do mundo, todo mundo que você pensar tá lá. Como o lugar que eu mais aprendi foi lá, porque eu pego coisa aleatória pra ouvir lá, pra assistir. E acabo sabendo de pesquisas e de áreas de pesquisas, enfim, coisas muito interessantes, que se não fosse por ele não teria acesso, mas o cara não consegue, tipo, $1.000, velho. É mesmo? Por mês, entendeu? Uts. Mas por quê? Porque o cara não faz o jogo, não joga o jogo. E é o cara mais competente que você vai achar no mundo, velho, em termos de...
principalmente navegar temas complexos, organizar e ser capaz de entrevistar. Né? Que é muito similar ao que eu faço, de certa forma foi inspirado também no trabalho dele, no trabalho em português. Mas, cara, é isso. Mas se o cara não começar a pegar a palavra-chave, aumentar a retenção, capa, todo esse sistema não vai, velho. Não tem como ir. Só que hoje com inteligência artificial, você consegue evitar contratar pessoas para fazer isso. Por exemplo, SEO, né? Que é tipo a coisa de palavras-chave e o caramba. Você consegue fazer muita coisa sozinho, mas, cara, todo mundo tá fazendo ao mesmo tempo também. Então tem uma competição, entendeu? De tipo assim, tá todo mundo usando IA, entendeu? Pra fazer essas paradas. Sim. Então, cara... Você cria uma dinâmica que é parecida com aquela hipótese da rainha vermelha, né? Chega uma hora que você tem que correr muito só pra ficar no mesmo lugar, porque senão você perece. Então, porra, antes era relativamente fácil fazer sucesso no YouTube porque tinha pouca gente ou tinha pouco canal do tipo que você faz, por exemplo. Mas aí depois você, além de fazer o que você faz, você tinha que fazer, sei lá, capa pros vídeos. Aí depois aí capa, edição, efeitinho, não sei o que. Aí daqui a pouco tu tinha que contratar alguém pra te ajudar. Só que agora não é só capa, não é só efeitinho, não é só contratar alguém. Você pode fazer tudo isso usando IA. Só que as pessoas partem da IA pra complexificar ainda mais. Então elas vão fazendo alguma outra coisa que você também vai ter que lutar muito pra acompanhar. E é um jogo que vai aumentando a complexidade cada vez mais. Eu acho que a gente já tá chegando no ponto... Ou talvez não, eu não sei também, porque eu tô no YouTube agora, mas eu também não tô jogando muito o jogo dessas métricas. Mas vai chegar um momento, inevitavelmente, que quem não utilizar a IA não vai conseguir manter porra nenhuma, assim. A pessoa não vai conseguir alcançar 1000 visualizações. Você vai ter que usar IA, não tem como. E a mesma coisa texto. Acaba que a quantidade, ela vira... Ela meio que vira um imperativo. Se você tem um blog e você escreve um texto por mês, cara, não tem jeito. Tu não vai conseguir mais audiência do que um cara que escreve um por semana ou um por dia. Só que para escrever um por semana ou um por dia, talvez você tenha que ter a ajuda da IA. Então você vai ter que usar a IA para isso. Quem não usar já vai ficar para trás. Só que ainda tem os caras que eles usam a IA, sei lá, imaginando o que você propôs, né? Que a IA daqui a pouco vai fazer textos menos previsíveis, sem os maneirismos que a gente já conhece. Pô, o texto vai ser indistinguível de um autor humano. Então, mesmo quem não quer, a moral da história que eu tô falando mesmo que você não queira usar IA, usar qualquer outra tecnologia dessas, você vai ter que começar a usar se você quiser só participar do páreo. Se você quiser só estar na corrida. Entendeu? Não tô nem falando que se você usar, você vai ganhar a corrida. Tô falando assim, se você quiser participar dessa corrida, você vai ter que ter IA. Entendeu? Senão não dá. Senão você não vai participar. Você vai morrer nas preliminares, assim, nas quartas de final, sei lá. Não vai dar. E o foda é assim, que, tipo, você aumenta uma carga de trabalho, de complexidade da coisa toda, e ao mesmo tempo a renda cai, né? Porque você está disputando com um monte de gente ali e você não vai se destacar muito. Pra você se destacar muito, cara, uma que tem que ser algo que as pessoas, muita gente quer. E só ali já inviabiliza muita coisa, muitos projetos, né? Então, cara, é uma coisa muito louca, assim, mas é bem uma corrida contra o tempo, porque você sabe que a IA vai começar a fazer cada vez mais coisas. Então, você está fazendo coisas, mesmo que você esteja crescendo com alguma coisa, aquilo vai mudar, né? Como a gente vê com rede social. Mas é uma corrida atrás do próprio rabo, assim, né, cara? É uma coisa que eu não sei onde vai dar. E qual que, não sei, é uma velocidade muito alta e a gente vê isso em saúde mental também, né, cara? Isso faz mal pra caralho, assim, isso aí, eu acho que isso aí não tem como fazer bem pra ninguém, entendeu? E aí é isso, é inviável, cara, alguém hiper criativo tocar um canal ou alguma coisa assim, sem usar essas coisas e ser capaz de criar conteúdo bom, criativo, único pro resto da vida ali. Não dá. Viver disso, assim, sabe? O que a gente tá criando é muito parecido com o que a academia virou, né? Tu tá falando disso, parece que a gente tá repetindo a história da academia. E aí a gente entra em alguns fatores psicológicos, porque assim,
Para você desempenhar um trabalho criativo, seja em que setor for, sei lá, escrita, artesanato, pintar quadra, qualquer coisa, a criatividade ela precisa de um tempo de respiro. Então você precisa, por exemplo, de ócio, né? Você precisa descansar, você precisa pensar em outras coisas. Se você tá todo o tempo prejudicado com... prejudicado não, se você tá o tempo todo preocupado com métrica, número, produção, quantidade, a criatividade ela não consegue operar direito. Isso daí é mais do que conhecido pela galera da psicologia que estuda isso. Você não consegue ser criativo se você trabalha nesse ritmo. E a gente tá criando um ritmo de corrida em que você justamente tem que trabalhar nesse ritmo para poder participar da competição. Então você... Se as pessoas não conseguem ser criativas, elas têm que usar algum tipo de artifício para substituir essa criatividade. E eu acho que um dos artifícios é justamente a inteligência artificial, né? Porque se você não consegue ser criativo porque você tem que todo dia preparar um texto, você vai usar IA, meu amigo, não tem como. E na academia acontece uma coisa muito parecida hoje. Você tem um monte de artigo sendo publicado. Cara, mas assim, a maioria dos artigos você pode jogar no lixo porque não serve pra porra nenhuma. Mas só que a gente tem que publicar, porque o métrica, sistema né? funciona assim, entendeu? O sistema funciona assim. Você não pode publicar só trabalhos excelentes e criativos, tipo Isaac Newton, que demorou não sei lá quanto tempo pra publicar o Princípio, ou Darwin, que demorou não sei quantos anos pra publicar a Origem das Espécies. Cara, hoje em dia não funciona assim. A gente não vai mais produzir um Darwin e um Isaac Newton, não tem como. Porque o sistema não é fértil para esse tipo de funcionamento. Você tem que produzir 1 milhão de artigos e em algum momento você vai produzir algum artigo que é aquele artigo revolucionário, sei lá, alguma coisa assim, de qualidade real mesmo. Na maioria das vezes você tem que ficar escrevendo coisas que estão alimentando as métricas do sistema, e é isso. O YouTube talvez já tenha virado isso, mas vai virar cada vez mais, por causa da velocidade. Mas o que eu tô falando é que a academia, ela é exatamente assim hoje em dia. As universidades funcionam exatamente assim hoje em dia. Então você vê esse mesmo desenrolar da história em vários contextos, né? Cara, é difícil ver um caminho pra fora disso, assim, porque tem várias coisas que precisam de muito tempo pra serem maturadas, né, cara, e de dedicação, e de frustração em cima daquilo, e de que quando você coloca uma pressão pra cumprir métricas, vamos dizer assim, dentro desses universos, não tem como depois reclamar que não tem muita inovação, não tem muita coisa grande sendo feita nesses universos, se você tem sempre essas métricas como pressão para continuar sobrevivendo, seja lá o que você faça, né? A ciência é uma delas. Então é difícil imaginar uma saída disso e como poderia ser valorizado esse tipo de prática. Hoje em dia eu acho que, cara, nem tem espaço para conversar sobre isso, assim, sabe? Eu acho que não tem espaço nem para conversar sobre coisas básicas, cara, de coisas que estão sendo mal feitas pela divulgação científica, roubadas, que a galera... Cara, que não tem espaço, cara, não tem nem aonde. Você vai fazer, você vai comentar na publicação do cara que tá falando besteira, Pois entendeu? E vai dar no que isso aí? Não dá. Sabe? Tipo, é isso que eu vejo, às vezes, divulgador, ou enfim, laboratórios até, falando umas coisas que falam assim, vou fazer o quê? Vou Mas, mandar tipo, uma mensagem, vou comentar lá, e, tipo, vou mandar um e-mail, falar, olha, veja bem, vocês estão entrando numa roubada, sabe? Não tem esse tipo de... de costume, né? De adentrar essas questões mais complexas, assim. Sim. E, inclusive, quando eu pensei no grupo de estudos que a gente fez de fake news, né? E tudo mais, foi muito nessa ideia de falar assim, cara, olha, ou se eu não fechar conseguir um grupo de estudos aqui, nem que seja de graça, mas para falar com algumas pessoas sobre esse tema... Eu acho que a coisa não... E mesmo assim, né? Meia dúzia, sei lá, umas 10, 12 pessoas ali que participaram, mas mesmo assim não tem o potencial que tem. E aí eu não tenho tempo para ficar publicando. Aí eu teria que me dedicar a escrever só sobre isso no Instagram ou algum outro lugar por uns 4, 5 meses de geração de conteúdo para a coisa andar, entendeu? Não basta um
uma crítica bem feita ou algo de bem embasado cientificamente para dar impacto. Sim. Não, você tem que ter volume, velho. Se não parar para fazer 3, 4, 5, 6 meses de conteúdo só sobre esse tema, não tem espaço para... Não vou conseguir nada. Cara, total, é assim que funciona. Isso desanima, né? Porque às vezes tu quer fazer uma parada legal, mas tu sabe que não vai dar em nada, então você tem que fazer com base na sua motivação intrínseca, né? De fazer o trabalho. Que é o que a gente fez ali naquele grupo, né? A gente sabia que... Sim. Não é uma coisa assim, sei lá, a gente vai chegar num cara grandão e... Não, mas é uma coisa que a gente tava afim ali de explorar, outras pessoas acompanharam e foi. E você vê que os caras da gringa que estão falando, pegando como exemplo esse assunto aí das fake news, os caras da gringa que estão falando numa tendência diferente, que foi a linha que a gente usou no grupo de estudos, eles... Cara, eu nunca vi nenhum deles falando na grande mídia, assim. Eles fazem muito pouco barulho, né? A outra galera é muito mais popular, é chamada para dar entrevista, as matérias falam sobre esses artigos, não esses que estão mostrando que as fake news elas podem não ser um problema, assim... tem que ter um certo alarmismo, mas ninguém quer saber disso, né? A galera quer explorar o alarmismo. E é o que tá dando clique, né, cara? Dá clique, então, sim. E é o que tá dando... É o que dá visibilidade. Então, até você explicar o que é, e a gente sabe que é por que não seria... Ou é que é um problema, mas traz outras variáveis que deveriam ser muito mais trabalhadas ou pensadas muito mais a fundo. Até se explicar, cara, você não explica. Então, eu acho que, por exemplo, o Dan Williams mesmo no Substack, ele focou nisso, né? No Substack dele, ele começou a escrever... textos resumindo ou trazendo reflexões sobre essas questões de vigilância epistêmica, de fake news, enfim, aí ele tem um público mais, cara, assim, perto do que é na grande mídia ou que ganha visibilidade. Eu acho que é até inviável, assim, a coisa realmente, essa percepção, essa perspectiva ganhar um público maior pela própria dinâmica que a gente tem hoje de fluxo de informação, como ela funciona. Não tem mais uma questão de credibilidade, ou até de reputação de você estar passando uma coisa, às vezes, não tão bem fundamentada. Eu não sei, cara, é uma coisa tão complexa que até a divulgação científica me desanima muito, assim, né? Porque eu gosto de explorar vários temas, né? Eu não gostaria de fazer 6 meses de divulgação só de fake news, entendeu? Só de, tipo, tá lá, entendeu? Eu vou ficar batendo, porque eu sinto pessoalmente, eu falo assim, cara, eu vou ficar batendo nesse tema 6 meses, cara. Eu também tenho essa tendência, eu não gosto não. Cara, eu já falei o que tinha pra falar, entendeu? Sim. É uma das coisas que me desanima muito pra rede social e até crescer o canal, é que, tipo, cara, eu não tenho saco pra ficar batendo na mesma tecla, entendeu? Não tenho, tipo, já deu, cara. E eu entendo que quem vai bem nessas redes é quem fica nessa, quem fecha o nicho e fica, aí a coisa, dependendo do tema, né, a coisa anda. Sim. Mas tem alguns temas complexos, mas mesmo fazendo assim, cara, olhando pro Dan Williams lá fora, imagina fazer uma coisa aqui, se o cara não consegue e o cara fica sendo difamado por pesquisador grande lá e o cara não consegue, não tem espaço nem para responder. Quem sou eu aqui no Brasil para fazer um bagulho desse? O que falam? Cara, o Vander Linden é um pesquisador grande que ele trabalha com umas coisas bem massas, assim, eu já li uns artigos dele. Vander Linden, acho que é Vander Linden. Eu acho que eu sei. Ele publicou um livro sobre fake news. Ele tem essa coisa da inoculação, de que você consegue inocular a população, as pessoas contra as fake news. Ele tem toda ele andou mais com essa analogia do fake news, ou fake news como vírus, né? E aí ele começou a trabalhar dentro dessa analogia de inoculação. Tô ligado. Vander Linden, acho que eu acho que eu sigo esse cara. Agora eu tô pensando, eu acho que eu sigo ele no Twitter, agora eu tô em dúvida. E deixa eu ver aqui se eu não achei, não sei, depois eu vejo aqui, eu boto aí na descrição aí da parada. E ele falou que ele meio que deixou, como ele tem bastante espaço, né, cara, é um pesquisador que tem bastante recurso também,
ele meio que falou que essa galera é pós-moderna, a galera que fala que fake news, ou que não tem como definir exatamente o que é fake news, é uma galera pós-moderna, e que fala que não existe a verdade, e não tem nada a ver, né? Não é isso. A crítica não é essa, não. O cara Não, tá não é, enfim, espantalhando, mas né? o cara joga abaixo, né? Eu acho ele super má fé, assim, o que ele faz, né? Tá espantalhando, cara. Total. E aí ele falou em várias instâncias já, até na Nature ele publicou um artigo curto com outros pesquisadores falando que tipo, tem uma galera que é o Sander van der Linden, isso mesmo. E aí, enfim, mas a coisa não anda assim pro Daniel Williams, tá sendo difamado, ou falando que ele é trumpista porque ele fala que fake news. Enfim, essa coisa de mesmo, sempre, né? trumpista, caraca. Porra. E ele viu que ele ficou bem chateado com ele. Ele escreveu no Substack só sobre isso também, se eu não me engano. Mas ele ficou chateado com a parada. Mas, enfim, se lá fora a coisa não anda, imagina aqui, cara. Sim, total. Que exige também uma noção mais teórica, de fundamento teórico, de pressupostos, né, para alegação. Sim. A galera, E outra, né, tem algumas percepções das pessoas intuitivas, assim, que é muito difícil, cara, quebrar. É muito difícil, cara. Essa coisa de alta credulidade da população é muito forte, velho. Tanto eu mesmo demorei muito pra quando eu comecei a ler a respeito, cara, foi umas 2-3 semanas, assim, de fritação, de falar, será, cara, não é possível que as pessoas não são crédulas assim, sabe? De eu sentar, ler, reler, voltar, e aí caiu a ficha, aí eu entendi, aí eu falei, tá, beleza. Mas é muito difícil, tem alguns temas que eu acho que não são inviáveis, assim. São alguns temas que são inviáveis tanto para a população em geral quanto eu acho que para a comunidade acadêmica, né? Sim. São coisas pegam muita resistência e eu vejo isso muito porque eu sou da área de psicologia, né? Então eu vejo toda hora isso. Uma coisa que eu lembrei agora falando desse assunto, vou acabar mudando o assunto, mas se tu quiser pode voltar, mas é que eu lembrei. Cara, todo esse debate de psicologia baseada em evidências, psicanálise, blá blá blá, cara, tem tudo a ver com isso. As pessoas têm uma resistência enorme a cruzar qualquer tipo de evidência com o que esses grandes autores clássicos falam. E o engraçado, assim, não é nem isso que eu ia falar, mas o engraçado é que essa resistência que você está falando que as pessoas têm, até com esse assunto de fake news, eu vejo isso se manifestando na psicologia, por exemplo, no assunto de psicologia baseada em evidências, já na graduação. Então, assim, o aluno está no primeiro período e ele já tá tretando porque ele tá dizendo que o professor tá criticando a psicanálise ou o contrário, assim. Mano, então assim, eu não sei o que eu não sei o que acontece, mas a minha hipótese é que alguns cursos universitários, e eu acho que humanas se encaixa muito nisso, esses cursos atraem pessoas que têm essa tendência. Como é que eu posso dizer? É quase como se essas pessoas estivessem substituindo uma fé religiosa por uma extrema fome por uma fé secular. Então, eles adotam um autor, uma teoria, como se fosse uma religião, cara, e eles ficam extremamente resistentes a mudar de opinião, mesmo que as evidências estejam mostrando por A mais B que eles deveriam mudar de opinião. Não muda, cara. É foda, assim. E isso é muito comum na psicologia. E isso tem a ver com esse assunto aí que você estava falando das fake news. Você, assim, até ler sobre o assunto faz com que a gente fique meio confuso, porque contraria muito as nossas intuições. E eu nem tô falando de um assunto que depende de um autor clássico, né? Esse assunto de fake news não é o caso. Mas é a nossa tendência de acreditar em coisas que são intuitivas. E esses assuntos da psicologia que eu mencionei que geram resistência, frequentemente são assuntos que não estão... as evidências não estão mostrando algo que é compatível com as nossas intuições. E as pessoas que entram para o curso de psicologia são muito intuitivas, elas gostam muito das intuições delas. Especialmente quem escolhe clínica, né? A pessoa acha que a intuição clínica é o que manda. Cara, mas a intuição clínica muitas vezes está errada. Assim como a nossa intuição sobre a física pode estar errada. As teorias de física do Aristóteles, várias delas estavam erradas por isso, né? Eram intuitivas demais.
Cara, mas é isso, assim, é uma eterna luta das evidências lutando contra a nossa tendência em acreditar em coisas que parecem intuitivamente mais coerentes, né? Eu até chutaria, cara, por exemplo, quando eu fiz economia, né, a minha graduação em economia, cara, eu cheguei lá sabendo, assim, putz, Marx por cima, assim, quem era, mas eu não tinha ideia das escolas, entendeu? Eu não tinha qualquer preferência ou noção. Acho que hoje as pessoas já com rede social, internet, muito mais, né? Tenho 43, então faz tempo que eu fiz faculdade, não tinha tanta informação assim na internet de forma organizada como tem hoje. Eu acho que as pessoas já chegam na universidade hoje, eu chutaria, até no curso de economia, as pessoas já chegam com uma certa preferência, sabe? Que não existia tanto anteriormente. Pelo menos em economia, não sei, em psicologia acho que já tinha um domínio mais ou menos da psicanálise também, que eu acho que as pessoas já chegavam lá com isso, mas eu acho que hoje tem muito mais recurso para resistir a qualquer tipo de mudança. Hoje você vai online e cara, você acha alguma coisa para justificar não mudar de ideia ou enfim, para você reforçar o que você já acredita. Sim. Não tem muito para onde correr, assim. Você acha argumento para qualquer coisa, né? Evidência para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você vai achar lá e você vai reforçar o que você pensa, porque você pega mais referências. Sim. Mas não tem e não tem até uma cultura de se questionar e se colocar numa situação de desconforto, né, cara? A galera foge do desconforto e não quer debater. Até, pra você ter uma ideia, eu vou contar uma história aqui recente. Diga. Vou tentar, né, omitir algumas coisas, tá? Sim. Mas, vamos dizer assim, eu enfim, recebi uma pesquisadora, né, de fora. Consegui para ela dar uma palestra, dar uma aula num local. E aí, nesse local que ela deu a aula, né, com outros professores, eu tinha combinado da gente almoçar com os alunos e com os professores, né, depois da apresentação, enfim, para networking, enfim, conversar com a pesquisadora e tudo mais. E aí a pesquisadora fez a palestra dela. E aí, durante a palestra, a pesquisadora chegou a conclusões, né, trouxe conclusões que iam contra o que uma das professoras vinha ensinando no curso ao longo dos anos, né? E aí, eu estava do lado dessa professora e a professora já reclamando do meu lado, né? Nossa, que absurdo, nada a ver, isso aí, não sei o que lá. E ela aqui no meu ouvido falando, eu falei, ixi, cara. E assim, aí acabou a palestra, rolou um climão, assim, né? O pesquisador, e aí, cara, o que você achou? Não, achei massa, tal, foi legal. E aí uma das professoras estava lá que eu tinha feito contato, eram 3 professoras lá, uma delas era minha amiga, eu falei assim, e aí, vamos almoçar? E ela ficou assim, meio sem graça, falando, não, veja bem, não sei, vamos ver. Eu falei, não, vamos ver, pô, a gente não combinou de almoçar com todo mundo, com os alunos e os professores, tal, para conversar, tal. Ah, não, tal. Daí ela me chamou de canto e falou, então, uma das professoras não gostou do que ela falou e saiu andando, foi embora, não vai almoçar com vocês. Caraca. Porque não gostou ela do que foi falado na palestra? Porque ela achou a pesquisadora de direita, uma pessoa de direita, Caraca, assim, pelo que ela falou, que não tem nada a ver, né? E a pessoa foi embora, não rolou almoço, eu tive que explicar para a pesquisadora e ela ficou, tipo... Isso rendeu, hein? Esse negócio rendeu, e, enfim, é uma pesquisadora que foi debater esse tema também por, tipo assim, cara, como assim? A pessoa não gostou do que eu falei e não veio debater comigo depois? Ela preferiu sair fora do que vir conversar comigo? Como assim, né? E aí a gente ficou debatendo isso, como a gente não tem essa cultura de debate, assim, E é uma pesquisadora que ela falou que na graduação dela, ela tinha, tipo, cara, aulas ou matérias, né, de debate, de tipo, cara, e não importa, você não escolhe o lado que você gosta. No debate, ela falou que as dinâmicas de debate era assim, ó, alguém vai assumir essa posição e alguém vai assumir essa posição. Isso. E ela falou que era muito comum temas absurdos,
Tipo assim, idosos depois dos 70 deveriam ser mortos pela sociedade. Aham. Entendeu? Não era coisa, tipo, pequena. Sim. Independente de você concordar ou não, você teria que fazer o papel de defender, dentro de um debate, aquela perspectiva e tentar, simplesmente para fazer essa prática de que ideias não são o fim do mundo. Sim. Sabe? Que ideias devem ser defendidas ou atacadas por vias lógicas Sim. e gerais. Enfim, isso rendeu bastante conversa entre eu e ela, assim. Mas é isso, é assim que as pessoas lidam com... E isso eu tô falando de uma professora, né? Sim. Então, imagina um aluno. Então, a gente não tem esse tipo de prática, né, cara? Cara, isso me lembrou, sabe o quê? Nos meus primeiros semestres de professor na PUC, eu tava dando a disciplina de ética profissional. Cara, e aí, assim, a disciplina de ética profissional é uma disciplina que, classicamente, é uma disciplina chata. É uma disciplina importante. Tô falando que ela não é importante. Ela é importante, mas é uma disciplina chata. Por que é chata? Porque ética profissional é aquela disciplina que você estuda o código de ética da profissão. Então, assim, cara, se eu fosse só passar o código de ética da profissão, eu acho que em 1 mês de aula eu eliminava o conteúdo, porque é muito pequeno o código de ética do psicólogo. Não tem muito o que ficar discutindo. Então, para dar uma incrementada na disciplina... antes de chegar no código de ética propriamente dito e falar sobre isso, eu tentava dar uma passeada com eles, mesmo que bem sucinta, pela história da ética, da disciplina da filosofia, para explicar de onde que vem essa discussão sobre que vai gerar os códigos de ética e etc. E além de falar sobre essa parte mais filosófica e histórica, eu tentava ensinar, ou melhor, eu tentava fazer eles praticarem isso que você falou aí, do debate com ideias que, cara, muitas vezes são ideias inconvenientes e você tem que saber como refutar. Por exemplo, é muito fácil chegar e falar assim, eu sou a favor do aborto. Ok, mas por que você é a favor do aborto? Se vier uma pessoa dizer pra você que é contra o aborto, como você vai convencer ela de que o seu ponto é melhor do que o dela? Os alunos não sabem fazer isso. Eles acham que é uma parada meio assim... sei lá, se o cara é a favor do aborto... Se o cara é contra o aborto, você xinga ele de fascista e pronto, você venceu a discussão. Os alunos acham que é assim. Essa disciplina eu tentei fazer com que ela fosse dividida em 2 partes, em que a primeira era para eles aprenderem essa arte do debate, entendeu? Que, porra, é o fundamental do assunto ética. Não tem como você discutir isso sem saber discutir, né, primeiramente. E aí, o que aconteceu? Olha só, em um dos semestres... porra, eu não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, falando isso. Mas, assim, o que aconteceu em um dos semestres foi o seguinte. Tinha uma parte da avaliação da disciplina, era assim, eu dava uns temas, ou eles escolhiam, eles também poderiam escolher um tema diferente dos que eu dava, e eles tinham que defender esse tema na frente, o grupo tinha que defender. Então, acaba que sempre tem alguém que escolhe, por exemplo, aborto, né? E se chegar alguém, sei lá, um paciente no consultório e o cara, sei lá, a mulher quer dizer que é abortar, sei lá. Alguma coisa assim que tenha relevância clínica. E aí apareceu um grupo que tava defendendo... Eu acho que não era aborto, eu acho que era cura gay. Era um grupo que tava apresentando um negócio lá sobre cura gay. Cara, e aí assim... as meninas que estavam apresentando... elas fizeram um trabalho que era muito assim, quem defende a cura gay é religioso, fanático e portanto estamos certas. Cara, mas assim, isso não é um argumento. Isso não é um argumento nem a favor nem contra. Você falar que o opositor é isso ou aquilo não é um argumento a favor do seu ponto. E aí eu falei, não, mas peraí, qual o argumento vocês estão... Assim, o ponto não é se vocês verdadeiramente acreditam que... é possível a cura gay, que é ético, não é isso. Tô perguntando assim, vocês querem defender que é errado propor a cura gay, mas por quê? Qual o argumento que vocês vão usar para defender que é errado? E aí nisso elas começaram a apresentaram até bem, mas aí tinha um aluno na sala que ele tentou confrontar elas, eu não sei o que ele acredita realmente, mas ele tentou confrontar elas falando coisas meio inconvenientes sobre esse lance de cura gay, transexual. Eu acho que ele era a favor da cura gay, não sei direito. Só que aí o que aconteceu? Eu não intervi, porque o objetivo da avaliação
era elas me provarem que elas sabem argumentar a favor do ponto que elas estavam defendendo. Então, se um aluno faz uma pergunta ou faz alguma provocação, faz parte da avaliação que elas sabem responder. Tu acredita que uma das alunas chegou para a coordenação e disse que eu era transfóbico porque um aluno emitiu uma fala transfóbica e eu não intervi? Cara, como que eu ia intervir se era a avaliação delas, elas responderem, entendeu? Então ela achou que eu tinha que intervir só porque o cara falou uma coisa potencialmente transfóbica. Não, o trabalho era delas, elas que tinham que defender, não era eu. O meu objetivo ali não era defender o grupo, era justamente avaliar a capacidade do grupo de se defender de um contra-argumento. Então por que eu tô falando isso? Porque, um detalhe importante, esses alunos não eram alunos de primeiro período, quinto, sei lá, quarto pra cima, assim. Então eu acho que são alunos que deveriam ter uma maturidade filosófica ou argumentativa maior. Cara, mas não é o caso. Eu não sei onde tá a falha, eu não tô nem colocando a culpa neles, assim, necessariamente, mas assim, a falha tem que estar em algum lugar. Eu não sei se os alunos estão chegando mais despreparados na faculdade porque o ensino no colégio tá muito ruim. Cara, eu não sei. Deve ter vários fatores aí operando. Mas o fato é que até na universidade a gente vê essa indisposição para debate já na graduação. Então, eu tô dando um exemplo de graduação, você deu um exemplo aí que envolve professores. Cara, eu também vejo isso em professor direto. Não necessariamente onde eu trabalho, não, mas assim, naturalmente eu tenho vários amigos professores ou doutores e eles têm essa mesma indisposição para debate. A mesma. Eles também acham que você chegar e xingar o oponente de fascista é ganhar a discussão. Eles acham também. Ah, mas fulano é de direita. Pronto, ganhou a discussão. Cara, não, assim, isso não é um argumento. Senão o cara da direita vai falar, não, mas você é de esquerda, então pronto, ganhei. Tá, mas e aí, quem é que ganhou? Aí fica um apontando o dedo para outro. Então eu acho que falta de maturidade argumentativa é uma habilidade. Não, quer dizer, a capacidade de argumentar, né, é uma habilidade, você tem que aprender. E em algum momento da sua vida você tem que aprender. E as pessoas estão chegando na universidade sem aprender e estão saindo sem ter aprendido. Então eu acho isso muito preocupante. Em especial na universidade, né, cara? Eu acho que na sociedade em geral é esperado, enfim, mas a ideia, se a gente num universo acadêmico com um pé em fazer ciência, cara, é o mínimo, né? Mínimo, senão você não... E aí você tá falando de áreas como psicologia, você vai falar de sociologia, antropologia, são áreas que, cara, você tem que ser casca grossa para lidar com algumas coisas, entendeu? Porque são alguns temas que são complicados, né? São complexos e você tem que estar disposto a se dobrar e ouvir e argumentar e sair um pouco desse mundo da emoção, né? E até entender, isso que é complicado, né, cara? Até entender, eu acho que tem esse mundo Harry Potter, que eu tenho chamado assim, de tipo, da varinha mágica, dá uma palavra mágica e o mundo acaba, sabe? Tipo assim, que as palavras, elas têm um poder imenso e tudo mais, e é uma das coisas que até muito desses estudos, né, sobre fake news foi o que me trouxe, assim, de entender que, putz, cara, o mundo não vai acabar, entendeu? Tipo, não é assim que o mundo funciona. Que tudo são ideias que você passa e pronto, o mundo explode porque as ideias são perigosas. Então, tem tanta variável envolvida E se você revisa, né, dentro dessa perspectiva de que não é assim que as coisas funcionam, não é que o mundo não é gerado por palavras só, né? Elas têm um papel acho que de coordenação e de sinalização e coordenação, mas cara, se você não parte de um pressuposto diferente de que o mundo vai acabar, realmente você vai querer defender, tipo, querer calar os outros, a censura vem daí, né, de tipo, putz, não, se falar, e realmente ele coordena, mas cara, é muito difícil ver uma saída, e eu acho que essa questão, eu acho que as redes sociais também apelam muito para esse mundo da emoção, né, cara? Então, é natural a gente esperar que as pessoas sejam cada vez mais assim e cada vez menos casca grossa na hora mais passionais também, né? Completamente. E, cara, até indo para um tema que eu queria explorar contigo, que é dos textos que você escreveu também, que é essa coisa da atenção dos alunos, né? Que você falou até que você é um professor, como é que é um professor corno, né? Que você sentiu corno, assim. Eu acho que é massa, porque assim, eu sempre fui um péssimo aluno, né, cara?
Eu sempre fui muito mal na escola. Eu me achei mais na universidade, mas porque eu tinha mais autonomia também. Comecei a ter mais autonomia e achei minha forma de estudar. Mas mesmo na universidade eu dormi em todas as aulas, cara. Tipo, eu não tenho... bombei o segundo ano do colégio, enfim, sempre fui na média, assim, no limite. Então, na universidade eu meio que aprendi a seguir também. Sempre tive esse impulso de pesquisar e querer entender as coisas, e dali eu fui de uma maneira muito mais autônoma, né? Tanto que eu não tenho nenhum professor assim, meu herói, não tenho, sabe? Tipo, nunca gostei de escola. Inclusive na minha militância anarquista escrevi textos contra a escola e fui tentar fundar escolas alternativas e o caramba. Né? Então eu queria ouvir um pouco do seu relato aí, e dessa perspectiva do professor Corno aí, Sim. Pra gente trocar uma ideia. Cara, então, eu curto muito da aula, né? Eu gosto da atividade de ensino, assim, eu gosto de pesquisar, ensinar, eu gosto da aula. Os alunos falam que eu sou um professor meio sériozão, assim, que às vezes parece que eu tô de mau humor. Cara, mas não é mau humor, eu sou assim mesmo, não... eu sou meio serião, eu faço piada tudo, mas são sempre piadas inesperadas, porque eu tô serião, do nada eu mando uma piada e cria aquela quebrada que a galera ri. Mas assim, mesmo com a minha motivação intrínseca de gostar disso tudo, é bem desagradável estar dando aula e quase 100% dos alunos estarem mexendo no celular ou no computador. E no caso, assim, não tem nenhuma política de, tipo, não poder usar celular, Não. Nem nada, assim. Não, é livre. É livre. Até porque tem muitos deles que estão anotando coisa da matéria no computador, né? Mas aí você percebe, porque o cara que tá anotando, ele tá olhando pra você, tá anotando, tá olhando pro quadro, tá anotando. Mas assim, não é o caso da maioria dos alunos que tá com o computador na mesa. Então é bem desagradável, você sente que você tá falando sozinho. Tirando esse aspecto da tecnologia influenciando no ensino, tem a própria indisciplina dos alunos. Então, como eu falei lá no texto, né, já mais de uma vez aconteceu de eu estar dando aula, de eu dar uma pausa, sair pra, sei lá, encher minha garrafa de água, e tá um grupinho que deveria estar na sala, eles estão no corredor. Geralmente um grupo de meninas, assim, estão lá no corredor rindo, vendo vídeo no TikTok, sei lá, no YouTube. Tem aluno que é muito cara de pau, então entra na sala de aula, bota a mochila e sai, e aí volta no final só pra pegar a mochila e ir embora. Eu fico meio assim, gente... cara, então você vê de tudo em sala de aula. Só que eu acho que as pessoas colocam muita culpa na tecnologia. Eu não acho que a tecnologia é a origem desses problemas, eles já existiam, só que a tecnologia ela acaba deixando algumas coisas mais evidentes. Então, cara, quando eu tava na graduação, os alunos já faziam isso, já saíam, um assinava o nome do que faltou, entendeu? Então, eu fazia isso direto. Pois eu já fiz também. Não era típico, mas eu fiz já em algum momento. Só que assim, o que me incomoda não é isso acontecer, é a magnitude da coisa, assim, porque vou dar um exemplo, ó. As turmas para as quais eu dou aula geralmente tem, eu acho que, sei lá, uns 40 alunos na ficha. Só que se eu não fizer a chamada, vai tipo em 6 alunos. Cara, de 40 para 6, tá de sacanagem, entendeu? Isso significa que quase 100% dos alunos não tá minimamente comprometido com aquele negócio ali. É muito assustador. Então o que me assusta não é, de vez em quando alguém anotou o nome do cara que faltou. Tá, eu sei que isso acontece, eu não sou otário. O professor sabe disso. O problema é a magnitude da coisa. Você vê quase 100% das pessoas fazendo qualquer coisa menos indo assistir aula. É bizarro. Eles não querem ler texto. Então, por exemplo, já aconteceu de ter discussão na sala de aula, assim, tipo bate-boca de boas, mas bate-boca com o aluno. O aluno é revoltado dizendo que ler 2 textos ao longo do semestre inteiro era uma carga horária de leitura muito alta. Cara, 2 textos, você tá de brincadeira. Porra, entendeu? Assim, se o cara ele acha que ler 2 textos de, sei lá, 20 páginas é uma carga de leitura muito grande, cara, então assim, eu não sei o que essa pessoa tá fazendo na faculdade, o que ela esperava que ela fosse ver ali. Ela tá lendo muito pouco, pouquíssimo. Então isso tudo acontece e me assusta, assim, às vezes é um desafio manter a motivação, assim, porque
você fica se perguntando se é você que tá errando, se a aula não tá Aham. boa. Mas aí eu ouço o relato dos meus colegas e isso se repete em outras turmas. Então, não é exatamente uma coisa que reflete um problema com o professor, entendeu? É Mas um isso, problema tipo, geral. sempre. Mas tem alguma noção de que se isso piorou muito ao longo. Porque assim, cara, pra ser bem sincero, tá? Como eu nunca fui um bom aluno, eu sempre tive essa percepção de que são pouquíssimas pessoas. Na minha graduação de economia, por exemplo. Cara, a maior parte estava lá, assim como eu também, pelo diploma. É, Sabe? sim. Pra, tipo, adentrar o mercado de trabalho e no caminho. E aí eu acho que tem umas coisas também com a idade, né? Não, tem coisa que você sabe muito na teoria. É que psicologia é diferente, economia é diferente, bem diferente de psicologia, né? Porque tem alguns temas que realmente te puxam para a realidade, que realmente tem um uso direto na sua vida, um benefício direto na sua vida, de forma mais objetiva e direta. Mas mesmo assim, na minha graduação em economia, já não eram poucos ali que realmente ficavam e prestavam atenção e tipo, cara, eu ia no limite e estudava para as provas assim de madrugada, porque eu trabalhava e também chegava em casa tarde, que morava em Santo André, tipo, trabalhava em longe para burro em São Paulo, na Zona Sul, e de lá ia para o centro de São Paulo para a faculdade, e depois voltava para casa, assim. Então, eu não tinha, além Lógico, eu tinha com discurso, eu queria entender sistemas econômicos, por exemplo. Meu Uhum. sonho, eu era militante na época, eu falei, não, eu quero entender o capitalismo, quero... Mas para além disso, assim, não tinha incentivo de ficar nas aulas e eram pouquíssimos, assim, que realmente prestavam atenção e que se dedicavam. Dos meus amigos, assim, uma matéria ou outra que você tinha interesse que você fazia. Por exemplo, o meu era a parte de filosofia da ciência, filosofia da economia, essas coisas. Aí eu, Aham. eu ia mesmo, lia tudo e tirava 10 e tudo mais. Mas fora isso, cara, eu acho que sempre teve uma pequena parcela de interesse. A não ser que você está falando de uma universidade, tipo, talvez na USP, talvez uma universidade. Eu fiz Mackenzie, né? Talvez no Ciências Sociais, cheguei a fazer Ciências Sociais 2 anos na USP. E tinha uma galera mais. O núcleo da galera que prestava mais atenção e se dedicava era maior do que na economia no Mackenzie. Então talvez tenha a ver com isso. Mas eu não sei o quanto o percentual que realmente tem interesse seria muito mais alto lá atrás. Eu acho que realmente o que pega é o, o padrão assim do que é fazer muito. Eu acho que isso mudou muito, assim, de que é É, ler muito. sim, Eu sim. acho que realmente isso deve ter caído drasticamente, assim, porque eu acostumei também com volume de leitura, mesmo em Ciências Sociais na USP, um semestre de cada matéria, que aí eu compilava depois, dava um calhamaço brutal, assim, Sim. de antropologia, ciência política e sociologia, cara, era um milhar, tipo 1.500 páginas por semestre, assim, de cada matéria, eu acho. Então, você acostuma a ler algumas coisas desse acostuma, né? Você fala, não, esse é o padrão. Mas hoje, realmente, eu acho que isso não. Isso é o principal. Mas eu não sei, cara, se realmente seria muito diferente lá atrás. Você fala com professores mais antigos, assim, eles têm outra percepção da parada? Não, não. Eu não tenho muito contato com o professor antigo, mas eu também não sei. Eu não sei afirmar com certeza se lá atrás era diferente, não. Quando eu falo mais pensando assim, na minha graduação em psicologia e pensando na Aham, graduação agora, onde eu dou aula. tá. Onde eu dou aula. Aham, Pô, isso tudo rolava, entendeu? Quando eu era aluno também, isso tudo rolava. Turma mais esvaziada, esse tipo de coisa. Aula que não tem presença, a galera esvazia mesmo. Então, sim. Mas eu acho que, somando com outros aspectos, eu acho que tem. Como é que eu posso dizer? Tem esse lance do máximo que o aluno aguenta. O que é considerado o máximo de desempenho, não, de esforço agora não é o máximo de antes. E eu acho que a cada geração diminui mais isso. sim, sim. Mas eu acho que tem também um. Porra, como é que eu ia dizer? Como é que eu ia dizer, não? Como é que se fala? Não é indisciplina. É,
Mas sei lá, é como se o senso de importância que o aluno dá para o ensino superior tivesse diminuindo drasticamente. E eu não sei se é um espírito do tempo, né? Porque afinal de contas você consegue se dar bem na vida não necessariamente tendo que fazer ensino superior. Então, cara, não sei. Mas a impressão que eu tenho é que, por exemplo, os alunos desafiam mais os professores. Ah, sim, isso eu acho que essa parte de hierarquia realmente, eu acho que teve uma erosão disso, assim, cara. Total, total. Pelo menos, por exemplo, eu não, por mais que eu não gostasse da matéria, eu não tinha interesse, eu tinha um ar de respeito pelo professor, entendeu? Sim. O cara era visto como, tipo, tinha a percepção de, pô, o cara é foda, sabe? Tá? Eu posso dormir na aula dele, mas assim... Mas eu não enfrentaria, assim, professor, foda-se, sei lá, né? Ou tipo, não, pelo menos eu tentava disfarçava, eu tava prestando atenção. É que eu dormia porque não tinha como. Mas eu acho que essa questão de hierarquia e de respeito, eu acho que realmente mudou. Isso com certeza mudou drasticamente. Sim. E aí, pô, quando você é aluno, você tem uma visão. Quando você vira professor, você tá enxergando a coisa de outro ângulo e parece que tudo fica mais grave. Tem isso também, né? Também. Agora eu tô em primeira pessoa ali vendo, então talvez eu esteja tendo um senso de gravidade que tá superestimando, né, o cenário em relação a quando eu era só aluno. Mas assim, cara, é meio desanimador. É meio desanimador como professor, de fato. É desanimador, sim. É difícil pensar numa saída disso, né, cara, eu não faço ideia. Porque eu acho que o principal, assim, de preocupante, uma é essa, não ter uma noção de esforço, de quanto leva de esforço para adquirir algo mais substancial, mais denso. Porque assim, eu realmente... E é uma das coisas que eu falo até com a minha esposa sobre a criação da minha filha. Eu falo assim... E tem até um livro que eu preciso ler, cara, eu acho que ele é economista, o filósofo, acho que é economista, não lembro agora. Mas que é o Kaplan, é o David Kaplan, não sei. Mas que ele fala que... deixa eu pegar aqui o título. É um que é contra o ensino, uma parada... É esse livro? Não é contra o ensino. Contra a escola? Não tem um livro com nome parecido com esse? Tem Desescolarizando, Contra a Escola, tem um monte. Esse eu li Acho que é contra a escola. Não, mas desse autor aí. Esse autor é o que tem um Substack? É o Kaplan. Como é que é David Kaplan? Não lembro agora. Mas enfim, ele tem um livro falando que eu concordo com ele, que é o quanto da educação ela tem de desperdício de recurso, vamos dizer assim, né? Por você não ter tanto... Enfim, depois eu acho aqui. Por você gastar muita energia para sinalização, vamos dizer assim. Então, para ele é o seguinte, para ele funciona o seguinte, a educação, por exemplo, economia, né? Eu fiz economia para depois entrar no mercado de trabalho, mas não virei acadêmico, né? Decidi não ir para... Era meu interesse ir para a área acadêmica, mas pela falta que eu vi ali de interdisciplinaridade que eu não vi, que eu queria seguir essa área, eu falei, nem vale a pena. E ele falou o seguinte, ele falou que a quantidade de coisas que são ensinadas e o quanto é absorvido pelo aluno para ele simplesmente vir a desempenhar um papel no mercado de trabalho, você, na verdade, a educação é uma sinalização de competência e não de absorção do conteúdo. Ou seja, um cara que tem uma nota alta numa universidade, muitas vezes não é que ele de fato domina aqueles temas, mas é que ele foi capaz de ler, estudar, fazer a prova e passar. Então, essas competências, elas são transferíveis, vamos dizer assim. Então, se eu chamar esse cara para trabalhar... Assim? Transferíveis em termos assim, que se eu chamar ele para trabalhar comigo, eu dei uma tarefa para ele é capaz de analisar, ele é capaz de estudar e performar em cima daquilo que eu dei para ele fazer. Né? Então, é como se fosse é isso, que para ele é muito uma sinalização, que depois de determinado, por exemplo, do 10 para o 9,5, qual que é a diferença de fato do aluno desse?
Um cara que tem média 10 e um aluno tem média 9,5. E o quanto o dispêndio de energia para fazer essa diferença, enfim, é muito mais pela competição, né? Mas ele fala que a educação, em boa parte, ele não fala que todas, mas boa parte do processo de educação para mercado de trabalho, que alguém quer um certificado, uma coisa assim, é simplesmente uma sinalização de competência, mas não de fato a absorção do conteúdo que foi dado. Aham. Então ele tem para ele a educação seria uma coisa muito mais focada, muito menos dispendiosa por causa disso, que são poucas pessoas que vão precisar de um aparato para fazer ciência, por exemplo, e que tem interesse em fazer tal coisa. E que você passar esse tipo de conteúdo para um monte de gente que vai ter uma percentual muito pequeno que vai querer aquilo, é perder de energia e dinheiro, né? Um desperdício de dinheiro. Então... Cara, mas eu já tenho alguns autores que têm umas ideias meio parecidas com essas, esse é um campo que eu não tenho tanta leitura, mas eu fico pensando ao mesmo tempo assim, será que mesmo para desenvolver essas habilidades aí, você não precisa desse aparato custoso? É mais ou menos assim, ó, não sei se a analogia que eu vou usar vai fazer sentido, mas teoricamente, por exemplo, quando tu faz uma arte marcial clássica, tu aprende um monte de coisa que tu não vai usar na prática aquele negócio, entendeu? Sim. Tipo, eu sou faixa preta de Aikido. Cara, tu aprende um monte de coisa no Aikido que tu não vai usar na prática. Não, Karatê também. No Karatê também. Do Kyokushin, assim, o comitê é uma coisa, o resto são coisas paralelas que não tem transferência, vamos dizer assim. Sim. Mas aí, assim, em tese, e aí eu não tô defendendo que é o que acontece, mas assim, em tese, você vê muito sensei falando que você tá aprendendo aquele negócio daquele jeito mega complexo, de uma maneira que você não vai usar na realidade, porque quando você souber usar na realidade, você vai precisar usar muito pouco. É muito menos do que você aprendeu. Então é como se você tivesse a necessidade de aprender uma coisa lá em cima para na realidade você usar isso aqui, que é mais baixo. Eu fico pensando se o ensino universitário, mesmo segundo essa opinião de que você está lá para aprender certas competências, habilidades, não conteúdos, se você não precisa aprender esses conteúdos de forma a ter esse gasto desnecessário que o Kaplan está defendendo, que o Kaplan tá defendendo, para que você saia dali e transfira essa habilidade no nível adequado mais baixo para outro contexto, entendeu? Porque às vezes isso acontece. Você precisa desenvolver uma habilidade num contexto mais complexo para quando você vai para a realidade, você conseguir operar aquilo no nível adequado, que é mais baixo em termos de dificuldade do que foi o que você aprendeu. Então eu acho que pode ser esse caso. Porque, por exemplo, eu fico pensando que... Aí eu também não sei se eu vou falar besteira, porque eu não conheço direito a proposta do Kaplan, mas... Imagina que o que ele está defendendo seja algo como, em vez do aluno aprender um monte de coisa muito complexa sobre, sei lá, sobre psicologia, história da psicologia, filosofia da ciência, filosofia da mente, em vez dele aprender esse monte de conteúdo complexo, por que ele não aprende durante mais tempo as competências úteis que um terapeuta deve ter no seu cotidiano de trabalho com os pacientes? Aí que tá, eu acho que esse tipo de aprendizado não seria... cara, sei lá, seria um estudo técnico. Eu não sei se funcionaria, eu sou meio cético. Eu não sei se isso vale para todas as profissões. Mas eu tendo a achar que na psicologia você, por exemplo, na psicologia você precisa desse aprofundamento que pode ser considerado gasto desnecessário. Você não consegue ser um bom psicólogo se você simplesmente aprender um manual de técnicas e habilidades, entendeu? Eu acho, né? Tô falando aqui, mas eu acho que deve ter uma variação. Eu li algumas coisas dele, mas não li o livro, né? Mas é bem cotado, assim, em termos de dados que ele traz. Ele é um cara bem efetivo em termos de fundamentar as perspectivas dele, né? Apesar de que, tipo, eu tenho um pé atrás com ele porque ele se coloca como um libertário. Então, todo mundo coloca como alguma coisa assim, eu já fico meio assim, sabe? Tipo, porque, enfim, o cara fazia todo esforço para defender uma coisa... E ele vai usar todo o intelecto dele para não, não colocar em risco a ideologia, né? Mas ele faz um bom papel em termos de dados e tudo mais. E é um cara que, enfim, eu já vi ele debatendo esse assunto também e falando a respeito. Mas eu acho que, isso achando assim, né? Eu acho que não se aplica a tudo, né? Mas que se você pega o grosso da educação em geral, eu acho que tem coisas que você tem que, enfim...
jogar pro aluno para ele realmente ter como conhecimento geral mesmo, ter uma noção geral de o que tem no mundo. Sim. Né? Mas, enfim, eu não sei o quanto tem de variação de área para área ou de interesse do aluno, de fato. Tem alguns países, por exemplo, que tem bem essa separação ensino técnico e ensino superior. Sim. Né? A Alemanha é uma, não sei se o Japão é outra, que faz essa diferenciação bem drástica, assim, de tipo, não, você vai para o ensino técnico e o técnico são esses fundamentos básicos, assim, e tocar o mundo, né? Fazer as coisas funcionarem. E o acadêmico, aí sim, tem todo esse dispêndio de volume, de debate e tudo mais. Talvez, por exemplo, numa sala de aula tem que comparar ao longo do tempo também, né? Para ver se realmente tem essa perda drástica de interesse dos alunos. Mas que às vezes realmente, você vai ter uma aula de 50 alunos para economia e acaba 10 tendo interesse de fato no meio, numa carreira acadêmica, se faz sentido dar o mesmo tipo de conteúdo para os outros alunos, entendeu? Que querem simplesmente... Enfim, mas ele vai muito mais pela via de dispêndio de dinheiro, né? De grana. Sim. Então, e aquele colega, eu achei aqui, é o Brian Kaplan, Brian, isso. The Case Against Education, né? O caso contra a educação. Esse livro mesmo. Por que a educação, o sistema educacional é um desperdício de tempo e dinheiro. Uhum. Enfim, mas é interessante a perspectiva dele, assim. Agora, mas eu acho que o problema aqui hoje é a falta de essa barra de esforço tá muito baixa, assim. O que é esforço para adquirir algo é muito baixa. Na média já, tipo assim, né? Então, eu acho que isso é um grande problema, ainda mais no mundo com IA vindo aí de sola, né, cara? Não sei, tem gente que fala que é uma bolha, que nem o Nicoleles, né? Mas ele tem uma coisa tão emocional que é foda com a coisa, né? Então, não, é uma bolha, não é nada, isso não vai dar em nada, e ao mesmo tempo que toda semana tem um negócio doido acontecendo, né? Então, se as pessoas têm o dispêndio de energia para chegar em alguma coisa é cada vez menor, e isso, para você checar hoje coisas contra IA, você vai ter que ter um dispêndio de energia grande, cara, para achar o erro ali. Sim. Tipo, você não vai achar o erro de primeira. Não vai ser tipo assim, falou besteira e em 5 minutos eu vou descobrir a besteira que falou. Sim. Entendeu? É um dispêndio muito maior. Vai ser cada vez maior de energia para você chegar a checar de fato o que está sendo dito ali, né? Uhum. E se isso vem caindo... Sim. Sobre esse negócio de ensino, IA e tal, eu tava conversando com um aluno que é meu monitor, e aí a gente tava conversando sobre esse tipo de coisa, né? O quanto as salas estão esvaziadas, os alunos parecem que não levam tão a sério quanto deveriam, não querem ler, etc. E aí eles falaram assim, quer dizer, ele me falou assim, professor, o aluno que tá no meu período e tal, ele pensa assim, o que é melhor? Eu todo dia acordar cedo e ir pra faculdade, assistir uma aula que, às vezes não é maneira, às vezes é meio chata, às vezes dá sono. O cara às vezes tem pouco interesse no conteúdo ali daquela disciplina, não é a disciplina que ele mais gosta, então é menos um incentivo pra ele estar lá. Então assim, se ele no final das contas, ele sabe que ele pode tirar uma nota boa, se ele jogar o conteúdo no chat GPT, e aprender em 5 minutos o básico para, por exemplo, apresentar um trabalho, então por que ele não vai fazer isso, entendeu? Cara, então esse foi o incentivo que eu precisava até para continuar dando avaliação escrita, assim. Sim. Questionário pros alunos, porque eu tava achando que que eu ajudaria eles se eu desse uma avaliação em que eles tivessem que apresentar oralmente o conteúdo, entendeu? Só que eu acho que não adianta, porque eles não estudam. Eu imaginei que isso fosse um incentivo,
um constrangimento, digamos assim, um gargalo para eles lerem, para eles se apropriarem do conteúdo para apresentar, mas eles não fazem. Eles fazem tudo no ChatGPT e eu acho que a taxa de aprendizado usando o ChatGPT dessa maneira é muito baixa. Com certeza. Então, esse é um outro incentivo negativo que eu acho que essas IAs dão. E, cara, não tem jeito, o ensino vai ter que se adaptar a esse tipo de coisa porque não dá para impedir o aluno de usar, né? Ele vai usar. Todo mundo vai usar de alguma maneira. Eu não consigo ver solução pra isso aí não, cara. A não ser, tipo, zonas livres disso, assim, sabe? De tipo, até de internet, até ter um processo de divisão entre mundo digital e analógico, assim. Eu não... Sabe, ter um processo de ensino mais tradicional para acostumar com esse volume. Eu acho que, de novo, assim, eu acho que o que para mim valeu bastante na universidade é a exigência, porque a exigência faz você se virar, né? E como você não tem muitas ferramentas a não ser livros na minha época, né? E conversar com os outros alunos e tentar aprender e tentar achar um jeito e não tem muita coisa não tem uma inteligência artificial para te dar coisa pronta, você acaba adquirindo um monte de parâmetros ali para o resto da sua vida, né? Em termos de esforço. E isso é fundamental para você saber o quanto falta para chegar em algum lugar, né? Acho que as pessoas hoje estão perdendo essa noção do quanto falta, o quanto de energia é necessário para você chegar em um tipo de conhecimento, ou entender de fato algo que é contraintuitivo, né, cara? Então Sim. as pessoas não têm isso, mas é difícil enxergar uma solução para isso, ainda mais com rede social, com celular, né, cara, com perda de capacidade de concentração. Sim. Esse assunto aí, né, até dando um passo atrás, esse assunto aí envolvendo as universidades, o cruzamento disso com a tecnologia, a postura dos alunos e essa coisa do Kaplan que você falou, do investimento na educação, o aluno que vai se beneficiar de uma coisa mais técnica, outro menos. Eu acho que tudo isso daí, se a gente dar um passo atrás, tem a ver com a diferença do papel das universidades na sociedade hoje e o papel das universidades quando elas foram criadas, né? Eu estava lendo um livro recente sobre isso. Tem alguns livros clássicos que falam sobre isso. Tem um que é de um autor francês, que eu esqueci o nome, que acho que é A Questão da Universidade. Tem o outro que é de um cara... Porra, esqueci o nome, mas o sobrenome dele é Newman, alguma coisa Newman, que também é alguma coisa assim, acho que é o conceito de universidade. E eles estão discutindo exatamente esse problema. Tipo, as universidades elas foram criadas não para ensino, não para capacitar profissionalmente, elas foram criadas como uma espécie de capacitação intelectual / espiritual, né, como era entendido na Idade Média. Só que com o tempo, especialmente ali depois da Revolução Francesa, na modernidade, 1700 e blau, as universidades começam a assumir um outro papel, que é o papel de encontrar inovações científicas para beneficiar o Estado Nacional. Então é aí que começa a confusão entre universidade e profissionalização. E eu acho que as coisas todas que a gente está discutindo sobre universidade atualmente, elas são consequência de uma marola de eventos causais que começam aí nessa época, no século XVIII, que é quando a universidade começa a ter esse papel profissionalizante. Então, a universidade, a maneira como eu vejo, eu vou até falar uma coisa meio polêmica, eu sei que isso é polêmico, mas assim, eu não acho que a universidade é para todo mundo. É muito polêmico falar isso, mas eu não acho que seja para todo mundo, porque... Eu não acho que é polêmico, não. Não, eu acho que é polêmico na própria universidade, né? Você chega na universidade falando isso. Sim. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o ensino universitário, ele deveria ser voltado para aquelas pessoas que justamente elas têm uma disposição para se aprofundar no conteúdo, etc. Se você quer ter só uma profissão, que é aprender habilidades técnicas, eu não acho que a universidade é o lugar para essa pessoa. Ela tem que estar num curso técnico, entendeu? Ela não tem que estar na universidade. Só que aí vem o outro problema. A gente talvez tenha uma cultura, aí é totalmente achismo meu, não sei se dá pra testar isso, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem uma cultura
que tem se tornado cada vez mais tecnicista. Então, fazendo essa divisão entre curso técnico e universidade, eu percebo que se a universidade for uma coisa mais teórica, não vai ter mais lugar para a universidade. Ela vai perder o papel cada vez mais e corre o risco de se extinguir. Esse é o meu medo, por outro lado. Sim. Ou ela vai esvaziar de uma tal maneira que não vai mais fazer sentido sustentar. O Estado, pelo menos, eu acho que não vai querer sustentar. Não sei, aí já é uma projeção minha totalmente apocalíptica com base em porra nenhuma. Mas... mas é só um palpitão, assim, que eu tô dando. É difícil, mas eu concordo, assim, que a universidade não é para todo mundo. E dessa... Realmente, hoje tem uma crise tão grande, né, cara, que realmente, se você fizer essa divisão mais seca, parte técnica voltada para o mercado e parte acadêmica mesmo, a tendência é sumir, porque não tem nenhum um status relacionado a isso muito mais, né, cara? Tem um status muito limitado a esse mundo acadêmico. Não tem, antigamente era muito mais, era fazer até parte da elite isso, né, cara? Total, hoje não, hoje é celebridade, né, cara? A elite tá muito mais ligado ao mundo da celebridade do que ao mundo acadêmico ou intelectual, né? Sim. Casas de intelectuais eram conhecidas pela biblioteca, né, pelo tamanho da coisa toda. Então mudou muito, né, cara? E é difícil pensar uma saída disso mesmo com tecnologia, rede social, inteligência artificial. Eu não tenho. E aí a gente tá mexendo com uma coisa que faz muito parte da natureza humana, né? Que é tanto buscar status. Quer dizer, que é tanto buscar o status, não. Que é buscar status. A gente busca atividades culturais que são recompensadas com status, com prestígio. E, pô, na medida em que acontece isso que você falou, o que é mais recompensado com status e prestígio não é a formação acadêmica, mas, sei lá, se você é um influencer de TikTok que é famoso por ser famoso, as pessoas nem sabem por que a pessoa é famosa, ela é famosa por ser famosa, né? Então, você vê que o incentivo, porra, parece que as pessoas sonham muito mais em serem celebridades do Instagram, do TikTok, do que ter uma profissão e ter uma formação intelectual sólida. Isso não é mais um distintivo social importante. Ou pelo menos está perdendo, né, o lugar de distintivo social. Então você está mexendo com uma motivação humana muito básica e... Cara, e é isso, assim, a flexibilidade da natureza humana se revelando de maneiras cultural... Quer dizer, a flexibilidade não. Mecanismos estáveis da natureza humana se revelando num contexto muito, muito fluido, né? E muito variável. Com diferentes... tipo, a mesma motivação humana de busca por status se revelando culturalmente de várias formas. Sim. E a mudança disso é quase inviável, né? Em termos de mudança, de pensar numa mudança, o mecanismo de mudar isso, não é assim que funciona, né, cara? Você não tem como parar as coisas e falar, não, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, que vai dar certo. Sim. Tudo vai... Às vezes tem que desmoronar para voltar de alguma outra forma, né, cara? Sim. E às vezes eu acho que vai acontecer isso, ou não voltar, né, de fato. Pode ser uma coisa que é muito louco. Eu fico pensando muito como... a gente tem esse interesse por essas perspectivas mais analíticas e científicas. Quantas pessoas também com esse perfil não viram isso acontecer na história também, né? Que tinha um perfil parecido com o nosso em termos de análise e tentar entender o que está acontecendo e ver a coisa desmoronando e entender que não tem muito a ser feito. Sim. A não ser... Sim, tipo, porque depende de tantas variáveis de sistemas, de um sistema tão complexo que, tipo, cara, tá para além da nossa capacidade de fazer qualquer coisa. Não dá. É como se você estivesse sozinho de frente pro mar, olhando as ondas vindo. O que você pode fazer para aquela onda não quebrar na beira da praia? Cara, nada. Você só tem que sair dali, porque ela vai te pegar. Os acontecimentos históricos e as grandes tendências são assim. Você individualmente, você como indivíduo não pode fazer nada. E além uma coisa que eu percebi também recentemente é que e eu sei disso também por causa dos estudos de fake news e redes sociais, é que você tem uma exposição de indivíduos também através de redes sociais e que eles
possivelmente não vão ter, para estarem ali e serem famosos, eles vão, muitas vezes não vão ter toda a combinação, por exemplo, de conhecimento intelectual ou de critério intelectual juntamente com para ser um influencer, entendeu? As características ali, para você ter essa combinação, é muito rara. Então, o que você vê, o que eu comecei a perceber, são também pessoas com área intelectual, né? E que eu chamo Zé Citação, né? O cara que é na influência de filosofia. E ele fica lá... Por que Nietzsche? Por que Bibibi? Por que Bububu? E ele faz milhares de conteúdos desse tipo. E aí eu falo, cara, esse cara só... Esse Zé Citação, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas desse cara... De opinião dele sobre as coisas. Eu falei assim, cara... O cara fala cada absurdo. Cada coisa, tipo... desconexa ou tão rasa. Então, a própria exposição do que a gente vai acabando ter, ou que vai propiciar de intelectuais ou de ideias, vão ser indivíduos que não... Boa parte dos indivíduos que deveriam ser ouvidos não vão ter o perfil para estar em rede social, fazendo a rede dele crescer e ser visto. Cara, ser invisibilizado. Eu li um texto há alguns anos, foi do início daquele site, o Killet. Tem uns textos polêmicos ali e tal. E aí eu lembro que eu li um texto, eu acho que foi do Geoffrey Miller, que é um psicólogo evolucionista, que eu acho que ele agora até saiu da universidade, ele tá com uma carreira meio de coach de relacionamento, sei lá o que ele tá fazendo. Mas ele tem um livro muito bom chamado, que foi traduzido como Darwin Vai às Compras. É um livro muito maneirinho. E aí ele escreveu, eu acho que foi esse cara que escreveu um texto ali, dizendo que, de acordo com as regras sociais que tornam... as regras sociais que fazem um acadêmico ser um grande acadêmico hoje em dia, se essas regras valessem há alguns séculos atrás, grandes nomes como Isaac Newton, Einstein, não teriam lugar na academia. Assim, eles seriam completamente ostracizados. Porque você cria... hoje em dia, o acadêmico... ele tem que ter um certo conjunto de características que não é o conjunto de características dos caras que tendem a ser grandes gênios revolucionários. Por exemplo, o cara tem que ser um showman, né, da socialização. Exato. Ele tem que ser socialmente sedutor. Ele tem que estar presente nas redes sociais. Só que esses caras tendem a se isolar, né, os grandes gênios. Eles são meio introvertidos. Então, porra, você precisa de uma personalidade extrovertida, mas os grandes gênios são introvertidos. E aí? Outra coisa, os grandes gênios costumam ser polêmicos. Então, por exemplo, o Isaac Newton... Cara, o Isaac Newton, o cara fazia estudo de alquimia, ocultismo, ficava tentando encontrar código secreto na Bíblia, tinha umas teses meio heréticas sobre Santíssima Trindade. Porra, o cara, assim, era uma polêmica ambulante. Esse cara ia ser demitido Cara, ele ia ser demitido hoje, esse cara. Porque, primeiro, ele provavelmente... ia ser polêmico por ser contra várias das crenças, das sabedorias do momento, né? Ele provavelmente ia ficar questionando todo mundo, ia ser um cara meio do contra. E a academia não gosta de professores do contra, não gosta de acadêmicos do contra. O Isaac Newton não tinha muitas boas maneiras, era uma cavalgadura ambulante esse cara, ele era grossão, era ranzinza, mandava carta xingando os oponentes, o cara era sinistro. Tem até um dado que tá nesse texto que corrobora isso que eu tô falando, né, do carisma, da socialização. Parece que para você escrever um texto, um livro acadêmico hoje, em alguma editora universitária, tipo Cambridge e tal, Oxford, você tem que estar no Twitter e tem que ter no mínimo tantos seguidores. Tem um número lá, uns milhares de seguidores. Cara, então assim, os caras, eles deixam você escrever de acordo com a sua inserção, com o seu sucesso social. Só que, caraca, olha a métrica dos caras. O Isaac Newton nunca ia conseguir ter escrito o Principia se essa fosse a métrica da época, entendeu? Quantas pessoas vão ler, quantas pessoas seguem o cara nas redes sociais? Pô, isso é bizarro. Então, a gente cria... um tipo de... Você pode imaginar os contextos
como se fossem autoramas, né, assim, é aquela pista que tem um formato específico por onde o carro vai passar. Trilhos, são trilhos. O nosso sistema acadêmico atual, ele é meio que um autorama ou uma sequência de trilhos que te leva muito facilmente, quer dizer, não te leva o conhecimento muito facilmente para caminhos de conformidade social, não de grandes descobertas, entende? Essa que é a moral desse texto aí que eu tô me referindo. Por quê? Porque recompensa muito pouco os caras que são disruptivos, que são inconvenientes. Em primeiro lugar, esses caras podem ser demitidos, né? Então já começa por aí. Por exemplo, vou dar um caso, se alguém estiver achando muito abstrato o que eu tô falando. Eu lembro daquela polêmica do James Damore. Lembra desse caso do engenheiro do Google que foi demitido? Do Google, sim. Então, ali não era uma universidade, era uma empresa, era o Google. Cara, mas ele fez basicamente o papel desse cara que tá questionando a sabedoria do sistema e a galera demite ele, por mais que ele tava falando a verdade ali. Ele escreveu um memorando dizendo que o que fazia com que tivesse mais homens engenheiros no Google do que mulheres engenheiras não era preconceito, é porque naturalmente mais homens escolhem essa profissão. E o cara foi demitido por falar isso. Ele escreveu isso num memorando. O memorando era completamente amparado em evidências. Ele não estava querendo que o Google fizesse nada, ele só estava dizendo assim, olha, acho que vocês divulgaram uma informação errada, não é isso não. O cara foi demitido por causa disso. Então, olha o tipo de sistema de gargalo assim, que a gente cria. Você tem que, basicamente, você tem que mentir e ir na direção da conformidade se você quiser ter algum tipo de inserção e ser ouvido. Se você vai contra, você é demitido. Se você vai contra, você é ostracizado. E por aí vai. Então, porra, eu acho esse texto muito bom. Se tu quiser, eu até tento achar pra te mandar, mas eu concordo totalmente com ele. Eu acho que são os extremos, que eu acho que os extremos hoje pagam bem em rede social, né? A gente sabe disso. Quando você escolhe lados de extremos. Só que tem vários extremos mais interessantes que não vão estar ali, né, cara? Que não é pro público amplo, gigantesco. Também em rede social, né, cara? Que aí vem do meio acadêmico, mas também aí eles são tabus também, né, nesses meios. Então, é muito difícil, cara, muito difícil ter uma percepção assim. Eu acho que, e eu falei, tô com uma entrevista também editando agora pra soltar com uma pesquisadora gringa, com a Ashley da sociologia. Ela escreveu um artigo sobre como o ativismo tá corroendo, né, a área dela, né, a sociologia, e ela é da área criminal, né, da sociologia. Maneiro. De estudos de punição e criminalidade. E aí, ela tava conversando comigo também sobre a situação dos Estados Unidos, né, mas é isso, tipo, a coisa tá desmoronando por completo, assim. Ela não sabe o que vai fazer, se vale a pena ficar no barco ou pular fora. Porque pular, a coisa realmente sair da área, tá falando? Sair da área e ir pra área, pra alguma empresa, prestar consultoria, sei lá, alguma coisa de estatística. Porque a coisa ali também tá uma crise política generalizada. E não é só política, não, por causa do Trump. É porque são áreas que perderam a sociologia mesmo pra ela. Perdeu... Sim. Começou a publicar tanta coisa ruim, que agora é tabu falar sobre essas coisas ruins e tá todo mundo acostumado com as coisas ruins. Você faz o que agora? Você trouxe um monte de aluno que foram atraídos para a área já com essa percepção de ser uma área ativista, e com uma vez eles lá dentro você vai convencer eles que não é. E fora as questões de financiamento, de pesquisa e o caramba que rola lá. Então acho que é uma crise generalizada mesmo do meio acadêmico. Sim. Internacional, e que vamos ver no que vai dar. Sim. Mas é isso, mano. Valeu o papo. Senão a gente fica aqui, vai embora. Eu tenho senão vai ser infinito, né? Mais. Mas valeu, cara. E quem ficou até aí também agradeço. E de tempos em tempos eu vou postar esse tipo de conversa com temáticas diferentes. Pessoas que eu já tive ou não tive ainda no canal. É isso, Felipão. Valeu. Valeu. Abraço.